Tudo bem, gente? Uma noite muito bacana para todos nós. Acho muita cara de pau a gente dar boa noite, às vezes com o tempo tão claro lá fora ainda, né? Mas você vê que hoje tá ameaçando mais chuvinha, não tá tão claro. Não, tá mó sol, não tá sol? Tá. Tá mesmo? Tá frio de novo o tempo? Tá frio, Que bom, que bom. O nosso espaço fisicamente pode estar vazio, mas espiritualmente está lotado de vibrações carinhosas. Estou sentindo, gente? Cara, tá muito gostoso mesmo. Meio que eu vou aprender, um dia aprender. Eu tenho a deficiência econômica, mas isso não é depois de velho não, eu sempre tive. As vibrações são muito gostosas, né? Vamos aproveitar esse momento. Então a gente vai falar sobre lei moral. Lei moral é bacana porque é como se fosse um roteiro que os espíritos nos trouxeram para que nós pudéssemos agir de maneira adequada, equilibrada, na nossa caminhada de espírito imortal. Não é roteiro, porque não existe roteiro para a vida. É apenas um alinhavar de pensamento. Allan Kardec, ele somou uma série de informações, juntou uma série de informações, e antes de elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele elaborou essa terceira parte do Livro dos Espíritos, chamada de Leis Morais. É interessante que Kardec perguntou para os espíritos: olha só, eu posso arrumar essas leis em 10 leis? Aí os espíritos responderam: olha só, isso já aconteceu com Moisés, ele arrumou lá os 10 mandamentos, mas você arruma como você quiser, desde que dê para entender. Você vai arrumando que a gente vai te ajudando. Então, na verdade, essa arrumação em 10 leis morais saiu da cabeça arrumadora, que era a cabeça de Kardec, organizadora. Então, ele arrumou essas leis. A gente não pode nem imaginar que tenha sido de maneira aleatória. Eu tenho que falar aqui em 10 leis, eu vou botar as 10 leis de qualquer jeito, e o pessoal que vai estudar que se vire, porque cada um que arrume arrume a sua cabecinha, jamais faria isso, né? Então, conforme eu falei, Moisés nos deixou 10 leis, 10 mandamentos, né? Jesus nos deixou 3. Amar o próximo como a si mesmo, primeiramente é Deus acima de tudo, né? Então, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então vamos inverter, porque ele também inverteu. Ele organizou o Livro dos Espíritos nessa terceira parte de maneira parecida à maneira de Jesus de entender a lei. Ele primeiramente iniciou com a lei de... Nossa, agora as leis morais são tão importantes que às vezes a gente pensa, por onde que começa? Qual foi a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? A pergunta número 1. Quem é Deus? Então ele só poderia começar pela lei de adoração, que era o único mecanismo que ele tinha. Vamos começar por onde? Lei de adoração. Então, esse amar a Deus em todas as coisas, ele colocou 2 leis: lei de adoração e lei do trabalho. Marcelo, tudo bem, a lei de adoração conecta você a Deus. Ok que faça parte do amar a Deus. Mas a lei do trabalho? A lei do trabalho, o que ela faz com a gente? Ela nos liga a Deus. De que maneira? A lei do trabalho faz com que você produza para a sociedade e para você mesmo. Então, na lei do trabalho está uma das maiores conexões que nós temos com Deus. O Espírito Emmanuel diz que para Deus, oficina e hospital e igreja têm a mesma importância e o mesmo valor na escala da espiritualidade. Ou seja, tanto faz o trabalho quanto a adoração. Aliás, não existe maneira melhor de se adorar a Deus do que trabalhando. Imagina, eu sou apenas um orador, faço minhas preces, faço meus estudos, faço meu culto do Evangelho no lar, mas eu saio dali e não faço nada com isso. Tudo que eu aprendo, tudo que eu ouço, tudo que eu leio, não serve para nada. Então, a maior comprovação que nós temos, que nós estamos entendendo o que Deus espera de nós, é através do trabalho. Tanto o trabalho profissional, como o trabalho espiritual.
Marcelo, como é que eu faço para trabalhar e me juntar a Deus e ter a presença divina no meu trabalho profissional? É fácil, faça com amor. Não é difícil, é só fazer com amor. Médicos, faxineiros, lavadeiras, passadeiras, não importa. Eu tinha um amigo que era taxista e ele escolhia uma pessoa por dia para não cobrar a corrida de táxi. Escolhia uma pessoa por dia. Porque às vezes as pessoas pegam táxi, hoje em dia ninguém mais pega táxi, né? Hoje em dia é aplicativo. Muitas vezes por comodismo. Não vou de carro não vou tirar meu carro da garagem não vou pegar um Uber da vida, um aplicativo desse da vida. Mas tem gente que pega por extrema necessidade. Extrema necessidade. Eu trabalhei como taxista há alguns anos, então eu já assisti cenas de pessoas desesperadas. Não, moço, meu pai está doente em casa, ou então saindo de hospital, saindo de maternidade, com criança, com bebê recém-nascido. Então a pessoa pega um táxi, não porque tem a grana, porque às vezes não tem, pega por necessidade. Aí não custa nada. Aí esse meu amigo falava assim: você se importa se eu não te cobrar a passagem? Isso ele me contando, né? Aí, de cobrar a viagem? Aí eu falei assim: mas por que não? É porque é critério meu. Por um dia, no mínimo, uma pessoa eu escolho para não cobrar. Isso é você fazer o seu trabalho, por mais simples que seja, por menos exigente intelectualmente que seja, mas fazer com carinho. Se dar, se doar. Olha Deus perto da gente, né? Então, aí ele prossegue, aí depois vem o amar a si mesmo, voltando aqui a falar das leis de Deus e da arrumação que Allan Kardec fez. Ele prossegue, já entrando na lei de reprodução, que fala da encarnação, quer dizer, amar a si mesmo. Depois começa a falar da lei de conservação, que é o nosso tema de hoje. Depois, a seguir, vem a lei de destruição, e por aí vai, lei de sociedade, e por aí vai. Então vamos parar por aqui sobre esse comentário, para a gente entrar. A gente tem muito que comentar aqui sobre essa lei de conservação, sobre esse gozo dos bens terrestres ou terrenos e necessário e supérfluo. A questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? O uso dos bens da terra. Vamos definir bens da terra? Para a gente poder se entender? Porque senão a gente está falando sobre exatamente o quê? Qual é o meu comentário? Qual é o objetivo? Qual é a base do meu assunto? São os bens da terra, gozo dos bens terrestres. Então, gozo, todos os bens da terra, tudo aquilo que serve para o nosso uso ou nossa posse. Tudo. Ou nosso uso ou nossa posse. Então, nós temos, por exemplo, algo que é direito de todos os homens. Todos os homens. Até aquele que não tem absolutamente nada, pelo menos tem o direito ao uso de um corpo físico. Então, no mínimo, um corpo físico. Até o André Luiz fala aqui, olha só. Existem abusos do tempo, conhecimento e emoção. Tempo, conhecimento e emoção. O que eu faço com o meu corpo físico com relação ao tempo? O que eu faço com o meu corpo físico com relação ao conhecimento e minha emoção? Como é que estão minhas emoções? A minha mente, como é que está funcionando? A 1000 por hora, a 50 por hora? Não está funcionando? Porque às vezes a gente dá um tilt que nada acontece, né? E às vezes a gente, aliás, às vezes não, na maior parte do tempo a gente está 1000 por hora. A cabeça está, a gente está aqui, mas está lá. A gente está lá, mas está aqui. Eu tenho que fazer, tem que acontecer, pode chover, será que vai chover? Não vai chover. Eu trouxe o guarda-chuva, mas não vai chover, eu não vou precisar usar. O uso dos bens da terra. Esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não poderia ter imposto um dever sem ter dado o meio de cumpri-lo. Então, ou seja, tudo é concessão divina. Tudo é concessão divina. Nada nesse mundo nos pertence. Nada. Absolutamente nada. Tudo é concessão divina. Tem até aquela passagem do homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos primeiros itens que Kardec
coloca sobre o que é homem de bem, ele fala assim, é o homem quem usa e não abusa dos bens que lhe são concedidos. Por quem? Por Deus. Concessão divina. Tudo que nós temos é concessão divina. A nossa vida é concessão divina. A nossa encarnação é concessão divina. E nossos filhos, queridos e amados, são concessões divinas. Então, e tudo que nos falta, por incrível que pareça, também é concessão divina. Aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho, também é concessão divina. Mas se a gente não ter também a concessão, porque muitas vezes se nós tivéssemos mais grana, mais filhos, mais esposas, mais maridos, talvez a gente se enrolasse cada vez mais. Então tem momento que é melhor você parar a vida, falar assim, senta aqui um pouquinho, descansa aqui, descansa desse negócio de dinheiro para você, descansa, vai, vamos lá, pensa um pouco na sua vida, pensa como é que é a sua relação com a grana, pensa bem como é que é a sua relação com os outros em relação à grana que você tem, como você se comporta. Tem todo sentimento nosso muito forte, a gente define como apego, que foi o texto do André Luiz. Tem uma passagem que explica isso legal. Não é passagem não, é uma historiazinha. Nós temos apego e os nossos valores, às vezes, eles se demonstram de maneira deturpada por questões de apego, e também a nossa avaliação de certo e errado, do bem e do mal, tudo isso sofre influência do nosso apego. Um casal de fazendeiros, o casal resolveu comprar um cachorrinho bacaninha, bonitinho, de raça, uma raça boa. Aí foram no pet shop, a madame que escolheu o cachorro, né? A esposa do fazendeiro. E ela escolheu o cão. Na hora que entraram na pet shop, tinha um cantinho assim, no cercadinho, vira-latinha. Na hora que o casal entrou no pet shop, o vira-latinha começou a pular, latir, dar cambalhota, ficou todo feliz com o casal. Aí o dono da pet shop falou, acho que o bonitinho ali gostou de vocês. Aí a madrinha falou assim, não, eu quero levar um cachorro de raça. Pois não, a senhora pode escolher. Aí, e o cachorrinho latindo, não cambalhota, o vira-latinha. Aí ela escolheu o cachorro lá que ela queria, que ela gostou, e o dono da pet shop falou o seguinte, olha, esse cachorrinho gostou muito de vocês. Fala o seguinte, vocês podem comprar esse cão aqui de raça, mas leva de graça aí o vira-lata. Pode levar. Aí o casal falou, de graça a gente leva, então vamos. Então tá, aí levaram o de raça, pedigree bonitinho e o vira-lata. Passada uma semana, chegou o capataz da fazenda e foi falar com o fazendeiro, olha, estão aparecendo galinhas mortas. Tem alguém matando as galinhas. O fazendeiro falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai ficar de tocaia a noite toda, olhando o galinheiro para ver quem é que está matando a galinha, porque deve ser um dos cachorros, porque isso não acontecia antes. Vamos ver qual dos dois é que está matando as galinhas. No dia seguinte de manhã veio a notícia. Chegou lá o capataz para o patrão e falou, olha doutor, tem um probleminha. Realmente eu já sei quem é que está matando as galinhas, é o cachorro da madame. Aí então o fazendeiro falou, ok, então você faça o seguinte, você mate o vira-lata. Mas o senhor não entendeu, patrão? Quem está matando é o cachorro da patroa. Eu sei, é má companhia. Mate o vira-lata. Ah, meu pai. História triste. Ai, Deus. Agora. Não é triste? Mas nós somos tristes? Nós não somos pessoas tristes? Nós não somos tristes com relação à avaliação? Amigo meu não tem defeito. Quando amigo meu erra, o que é? É só um pequeno deslize. Quando alguém que a gente não gosta erra, falei, nunca me enganou. Vale nada, não vale nada, nunca me enganou. Eu disse que não vale um centavo, nunca me enganou. Então, a nossa avaliação é o nosso modo de ver
as coisas e as pessoas, é muito único. É muito único. Saindo um pouco aqui do nosso tema, os Espíritos nos dizem que tem uma frase atribuída, não sei se é dele mesmo, mas em todo caso vale a pena, a Érico Veríssimo dizendo que nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Na verdade, nós enxergamos com o nosso interior. Se o meu interior é maldoso, se o meu interior é descrente da realidade, se eu não consigo ver a realidade como ela é, aliás, ver a realidade como ela é para poucos. Os espíritos superiores veem as coisas como elas são. Nós temos alucinações e brigamos pelas nossas alucinações, pelo nosso ponto de vista, não porque eu quero estar certo, porque a razão é minha. E vamos voltar para a nossa lei de... Eu acho que não acaba isso aqui hoje, a lei de conservação. Então, é direito da consequência da necessidade de viver. Deus não poderia ter imposto um dever sem ter dado o meio de cumpri-lo. Então, qual é o objetivo da encarnação, gente? Os filósofos brigam por essas questões, né? A filosofia, sempre durante a história do mundo, enquanto o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, os filósofos, qual é o objetivo? Questionam, e os espíritos vêm com uma resposta simples. Olha só, gente, são dois motivos aí para que vocês encarnam, para progredir, cada um progredir individualmente e promover um progresso coletivo. Então são dois motivos: por você mesmo e para que você promova também o progresso alheio. Ou seja, é um processo de dar as mãos. Quem sabe mais, dá a mão para quem sabe menos. E assim a gente vai fazendo uma corrente e cada um puxa aquele que está com mais dificuldade. E cada um levanta aquele que está com mais dificuldade de aprender. Então é simples, não tem muito o que elaborar com relação ao objetivo da encarnação. Então, Deus não teria imposto, porque o verbo que está lá no livro dos Espíritos, ele impõe na questão 132. Deus impõe aos homens a encarnação para que possam crescer, evoluir e também tem uma proposta de evolução coletiva, sem ter dado os meios de cumpri-lo. Ok, 712. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Essa pergunta é sensacional. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Ou seja, por que a nossa relação com a matéria ainda é uma relação prazerosa? Eu digo ainda porque isso vai acabar. A matéria, ela tem um objetivo, por enquanto para nós ela tem um objetivo, que é mostrar quem nós somos. A matéria nos mostra quem nós somos constantemente, através da nossa relação com a própria. Como? Mostrando o nosso apego, o nosso egoísmo, ou o nosso altruísmo, ou o nosso desapego, ou a nossa condição, a nossa liberdade com relação de não necessidade. Desapego, gente, é uma relação de não necessidade. Desapego eu não preciso de para, tanto com relação aos bens materiais quanto aos bens espirituais. Eu não preciso de para, eu não preciso de estar casado para ser feliz, eu não preciso de dinheiro para me sentir bem. Dinheiro ajuda, tá, gente? Nada contra dinheiro não, tá? Eu estou aqui fazendo apologia à falta de grana, que é legal, não é nada disso, tá? Tanto é que as casas espíritas, como matéria, elas precisam de quê? De bens materiais. Então, só para a gente também não ficar demonizando a matéria e achando que, não, eu sou desapegado agora. Esse negócio de usar roupa, isso é bobagem. Esse negócio de usar roupa, usar guarda-chuva. Aliás, é coisa engraçada, né? Eu estava ouvindo uma palestra de um filósofo, aquele careca, o Leandro Carnal. Ele estava dizendo que o jovem é o ser mais, como se fala, otimista que existe. Ele nunca acha que vai chover. Ele sai de casa e vai falar, leva o guarda-chuva, o céu pode estar preto, já pode estar chovendo. Os jovens, lembro que quando eu era jovem, eu não carregava o guarda-chuva. Guarda-chuva é coisa para idoso. Hoje eu carrego o guarda-chuva, até quando não está chovendo. Só em ameaçar, já pego o guarda-chuva.
Ameaçou chover, porque já o idoso é diferente. O idoso é pessimista. Vai chover só em cima de mim. Só vai chover, o resto vai ficar tudo seco. Vai ficar isso. E é verdade, essa é a verdade. Eu me lembro que eu com 15 anos falava, eu me molhava, mas eu não usava guarda-chuva. Eu me molhava. Isso quando chovia, porque às vezes não chovia mesmo, e na maioria do tempo não chove, enfim. Coisas da idade. Mas vamos voltar aqui. Então, olha só. Até me perco falando bobagem. Qual é o objetivo dessa tentação? Vamos voltar aqui. Com que objetivo Deus pôs o atrativo nos gozos dos bens materiais? Para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Então, olha só. Deus colocou o atrativo no gozo dos bens materiais. Vamos fazer uma reflexão aqui. Vamos voltar aqui à lei de reprodução. O que seria a relação sexual sem o prazer? Quando ela se daria? Nunca. Como seria então a reprodução? Como os espíritos iriam reencarnar? Nunca. Hoje está calor. Hoje está frio. Hoje estou de barriga cheia. Estou de barriga vazia. Hoje, não, acabei de tomar banho. Não, hoje, nunca. Então, na verdade, esse prazer que a gente sente é como se fosse aquele açúcarzinho que o cachorro ganha, que o cavalo ganha quando faz a coisa certa. Aquele biscoitinho que o cachorro ganha quando faz a coisa certa. Porque senão é necessário que haja o prazer para que a coisa aconteça, senão não acontece. Senão a gente não consegue fazer. Nós nos movemos por uma questão de prazer, nós nos movemos por uma questão de necessidade e por dever. Nós nos movemos por causa desses 3 itens. É uma questão de necessidade, prazer e dever. É o dever do espírito participar da construção de um bem maior e procurar, no mínimo, um pouco mais de bem-estar na matéria, bem-estar. Não há nenhum problema em se procurar um bem-estar. No dia como o de hoje, você procurar um local com ar-condicionado, não tem nada de errado. Eu adoro, eu acho que os caras que bolaram o ar-condicionado e o pudim de leite já estão de nosso lar para cima. São os caras, na minha opinião, de nosso lar para cima. É espírito evoluído que cria um troço desse. Eu não vivo sem ar-condicionado. É meu lado material, que acho que eu vim parte do umbral quente, porque tem a parte do umbral fria e a parte quente. Aí eu acho que eu vim da parte quente, então o calor me incomoda, mas me incomoda que eu paro. Então, deixa eu voltar. Tudo bem, então é para tentação? Então qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver a sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Desenvolver a razão é o objetivo da tentação, ligado com a questão anterior. Então, na verdade, qual é o objetivo do nosso desenvolvimento intelectual? Discernir entre o bem e o mal. Qual é o nosso objetivo? Isso está em André Luiz. Qual é o objetivo do nosso progresso moral? Buscar o bem. Dá para entender? Então, na verdade, o meu progresso intelectual, então eu crio um ar-condicionado e crio um pudim de leite, mas na verdade eu estou desenvolvendo em mim uma capacidade mental de raciocínio. E é esse raciocínio que vai fazer com que eu progrida moralmente. Dá para entender que o caminho da moralidade passa necessariamente pelas questões da inteligência. Mas Marcelo, tem seres que não têm inteligência nenhuma, ou pelo menos não manifestam inteligência nenhuma, mas têm um coração de ouro. Aí a resposta já está dada. Não manifesta inteligência. Evidentemente que isso já está adquirido, e você manifestar o seu amor é a melhor maneira de mostrar inteligência. A inteligência emocional é a melhor inteligência que tem. É o melhor mecanismo de você mostrar inteligência é a inteligência emocional. Está no livro do Neio Lúcio, Jesus no Lar. Jesus falando assim. Jesus diz assim: tanto a asa da inteligência quanto a asa do sentimento são asas que nós precisamos desenvolver para a criatura chegar
aos cumes da liberdade. Mas quem ama segue sempre à frente de quem simplesmente sabe. Então, o fato de eu ter desenvolver a minha inteligência, a minha razão, não quer dizer que de imediato eu vou desenvolver a minha emoção, o meu sentimento. Mas eu já tenho meio caminho andado, que através da minha capacidade de raciocínio é que eu vou entender que fazer o bem não é uma questão de livre-arbítrio. Fazer o bem é uma questão de lei divina. É a lei do universo, é fazer o bem, é amar. É a lei do universo. É a lei de Deus. Então, quando eu entro no universo e o universo entra em mim, a coisa anda, flui, porque eu estou amando. É uma frase atribuída a Francisco de Assis: ame e faça o que quiser. Então, primeiro você ama, porque quem está amando, qualquer coisa que seja feita, vai ser feita com amor. Então, você faz o que você quiser, porque vai dar certo, porque vai ser construída com afeto, com carinho, com manifestação de sentimento e com alma. Com alma. Ok? Então vamos lá. Deixa eu pular isso aqui. O que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento para seus gozos, para os seus prazeres? O que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento para seus prazeres, seus gozos? Pobre coitado, compadeçamos-nos dele e não invejemos, pois está bem perto da morte. Os espíritos às vezes pegam pesado, né? A gente acha que o espírito elevado é tudo bonzinho. Não, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre amor. Tem cada espírito elevado que dá cada cascudo na gente, cada cascudo moral. Está bem perto da morte. Aí Kardec quer saber. Peraí, será da morte física ou da morte moral que ele está próximo? Quer dizer, está falando isso metaforicamente ou está falando isso porque é verdade, vai morrer mesmo, fisicamente? De ambas. Por quê? Porque os excessos acabam conosco. A gente vai falar nisso já sobre necessário e supérfluo. Os excessos acabam conosco. Então, a morte moral, que é a pior que tem, que às vezes nós somos mortos que enterram mortos, é aquela morte em que você não consegue achar valores na espiritualidade, você não consegue viver com valores espirituais. A sua relação com a matéria é tudo que importa. Se nós formos lá no livro dos Espíritos, lá pela questão número 100, onde está a escala espírita, Allan Kardec trabalha os conceitos dos espíritos puros, dos bons espíritos e dos espíritos imperfeitos. Na verdade, o que está escrito no livro dos espíritos é espíritos impuros e não imperfeitos. É a gente que usa imperfeito. Mas, na verdade, é espírito puro, bons espíritos e espíritos impuros. Esse é o termo que Kardec usa, impuro. Mas o mais comum realmente é imperfeito. Uma das características nossa é a nossa atração pela matéria. Está lá assim, características, são várias, e uma delas, a matéria exerce grande influência e atração nessa classe, nessa categoria de espíritos. Então, o nosso amor pela matéria vai definir o nosso grau de evolução também. Quer dizer, ela também vai definir o nosso grau de evolução. Como é que eu me relaciono com a matéria, gente? Eu tenho uma parceira que dá aula comigo lá no SEMA. Ela deu uma ideia que eu não gostei nem um pouco, mas não gostei nada. Ela teve um ano que ela resolveu o seguinte: ela conversou comigo, eu fui obrigado a aceitar só porque estava o instrutor, tem que aceitar tudo, né? Ela falou assim: Marcelo, no final do ano vamos fazer o seguinte, a gente vai trocar os livros. Nós vamos fazer o seguinte: cada aluno vai trazer o livro que mais gosta e nós vamos fazer uma troca de livro, um sorteio, e cada um vai levar o livro do outro. Aí eu comecei a cabeça, mas vem cá, Regina, precisa ser o livro que a gente mais gosta? Assim, a gente pode comprar nas livrarias? Não pode. A ideia é a gente treinar desapego, é para a gente trocar o livro que a gente mais gosta. Regina, pensa bem, Regina, assim, será que o segundo livro que a gente mais gosta
Então, sabe o que eu fiz? Não conta para ninguém não, eu sei que eu posso confiar em vocês. Eu comprei outro livro, aí eu passei minhas anotações todinhas que eu fiz no livro que eu mais gostava, que era o livro da Irmã Dufour. Passei as anotações, não, era do Hamed, o livro do Hamed. Aí eu passei as anotações todinho pro livro novo, aí sim, aí agora pode levar. Espírito impuro é o espírito impuro, né? Você tem que dar um jeito de resolver suas questões, não é isso? Então vamos lá. Vou pular aqui o comentário de Kardec, vamos entrar por causa do tempo, vamos entrar aqui no nosso necessário e supérfluo. De novo, necessário e supérfluo. Será que as nossas necessidades, elas foram criadas baseadas em algo realmente necessário, para ser bem redundante? Será que aquilo que nós necessitamos, nós realmente necessitamos daquilo? Aquilo que a gente acha que é o fundamental, o imprescindível, aquilo que a gente não abre mão, será que são coisas realmente relevantes? Por isso que é legal a impermanência das coisas, porque a vida faz assim, ó, pega. Ah, tá muito apegado esse emprego, tá se achando dono da vaga, dono da cadeira, vamos fazer um troca-troca aqui de emprego? E a vida faz isso com a gente. Está muito apegado, seja lá o que for. A matéria, ela tem essa característica de impermanência. Tudo que, isso aí é outra frase de Emmanuel, tudo que os seus olhos materiais veem, tudo, ou está morto, ou vai morrer. Duro, né? Hoje eu estou danado, né? Hoje eu estou mal, né? Hoje eu estou mal. Isso é Emmanuel que fala, o Senhor não. Estou repetindo o que Emmanuel fala. Hoje está morto ou vai morrer. Tudo vai desaparecer. Até nosso planetinha vai desaparecer. Porque tudo é impermanente. E nós amamos essas coisas de um jeito... uma amiga muito querida conta que a vozinha dela estava desencarnando. Ela tinha raros momentos de lucidez, raros momentos que ela acordava. Ela delirava a maior parte do tempo. Mas de vez em quando ela acordava. Aí quando ela acordava, ela falava, minha neta... Fala, vó, fala. Cadê meu broche? Tá aí, vó, tá aí. Bota a mão aqui no peito, tá aqui teu broche. Ela preocupada com desencarnando e preocupada com o broche. Ela vai desencarnar e vai ficar agarrada no quê? Adivinha? No broche. Mas onde quer que o broche vá, ela também vai. Onde quer que esteja o nosso coração, onde estará a nossa presença. Então, será que... Porque, devido a nossos excessos, nós criamos necessidades supérfluas, necessidades que não são reais. E essa é uma característica nossa. Nós criamos necessidades que são absolutamente desprezíveis, dispensáveis. Então, como o homem pode conhecer o limite do necessário? O homem prudente o conhece por intuição, muitos o conhecem por experiência e em suas próprias custas. Ou seja, aqui a gente pode dar o exemplo mais banal possível, que é a questão da comida. Então eu não paro de comer, aí como aquela feijoada, aí depois da feijoada eu como aquele angu, depois eu como aquele não sei o que, e aquela não sei o que, e daqui a pouco eu passo, aí como saidinho, um pedacinho de doce de banana, aí eu passo mal, aquele doce de banana não me fez bem. Aquele docinho de banana que eu comi no finalzinho, bateu mal, não estou dormindo direito. Então, mas isso é claro, a matéria e as leis divinas, elas funcionam em conjunto. Tudo que é necessário que a gente passe, a lei automaticamente produz. Por exemplo, existe algum espírito prendendo nossos pés sobre a superfície do planeta Terra? Não. Existe uma lei divina, que é a lei da física, que é a lei da gravidade, que nos prende ao solo. Tanto a nós como tudo que é matéria é presa ao solo. Então, é uma lei divina que funciona automaticamente. A gente não precisa de nenhum espírito nos agarrar aqui ao solo. A mesma coisa acontece com as leis morais. Não tem nenhum espírito anotando na pranchetinha.
Marcelo hoje pisou no tomate. Não tirou nota boa, não vai passar nessa matéria. Marcelo hoje fez uma coisa positiva. Marcelo hoje fez uma coisa negativa. E por aí, não é isso. Porque nós temos a consciência e temos a lei. A lei age automaticamente. É a mesma coisa se dá com os excessos. Os excessos que nós programamos para nós mesmos vai nos fazer mal por uma questão de automatismo. Não precisa nem o Espírito fazer com que a gente passe mal ou como uma baita feijoada em Bangu a 50 graus da sombra. Não precisa nem o Espírito fazer, porque a natureza vai cuidar disso. Quando a gente se fala natureza, entendamos por Deus. Entendamos por Deus as leis divinas. Para as leis existem automatismos. É um assunto para outro dia que a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Nós sempre achamos que os espíritos tomam conta de tudo. Nós imaginamos Deus, aquele ser barbudo, sentado numa nuvem, lá em cima. É legal isso lá em cima, né? Porque nosso planeta é redondo. Então, quando a gente aponta lá em cima aqui, quem está lá na China, no Japão, vai apontar o acima lá onde? No sentido oposto, né? Então ele está lá em cima de binóculo, olhando o que cada um faz com a prancheta, e é mal-humorado esse nosso Deus, está com uma prancheta, anotando tudo que a gente faz de certo, de errado, de bom e de ruim. Quando na verdade não há necessidade disso. Porque nós temos a nossa consciência. Nossos registros do nosso corpo espiritual, nossos registros da nossa consciência, vai fazer com que a gente consiga caminhar, mas sabendo que a cada um conforme as suas obras. Então vamos lá. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O homem prudente conhece, pois já li isso aqui, né? Muitos o conhecem pela própria custa. A natureza, através da nossa organização, não traçou o limite das nossas necessidades. Então, quando a gente lê a natureza, falei agora, entendamos Deus e as suas leis, né? Inclusive, para o escritor Pedro Baldi, as leis de Deus seriam o próprio Deus. É uma visão curiosa. As leis de Deus seriam o próprio Deus. Sim, a natureza traça o limite para nossas necessidades, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das suas necessidades por meio de sua organização. Os vícios, porém, alteraram sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Vou ler logo a última, a gente comenta junto. Que pensar daqueles que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta: eles desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas suas privações que tiverem causado aos outros. Então, queridos, essas são as perguntas e respostas. Quando a gente fala sobre necessário e supérfluo, é bem importante que a gente diga que isso são valores relativos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive um exemplo. Um homem que ganha 50 mil reais por mês e passa a ganhar 10 mil reais por mês, o que ocorre com ele? Ele tem uma visão de vida de dor, de incômodo. Nossa, eu vivia com 50 mil, então eu tinha uma posição social compatível com 50 mil, eu tinha gastos, eu tinha uma vida, eu tinha toda uma estrutura social em cima de 50 mil, e passei a gastar 10 mil. Então esse homem se acha um amaldiçoado, passou a ganhar 10 mil. Agora aquele que ganha 1.000 e passa a ganhar 10 mil, como é que ele vê? Mas Marcelo, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, ambos ganham 10 mil agora. Só que um ganhava 50 e perdeu, o outro ganhava 1.000 reais e agora está ganhando 10 mil. Esse ganhou. Mas se os dois não estão com o mesmo valor, então depende do quê? Da nossa visão anterior, né? Depende do nosso estado íntimo de respeito à vida, de entendimento.
entendimento com relação a qual é a proposta divina para nós, a nossa questão da aceitação, a nossa questão do entendimento, principalmente o entendimento do Espírito. O que será que é importante que eu viva, que eu sobreviva com 50 ou com 10? Se a vida me levou para 10, é porque neste momento eu preciso que seja de 10 a minha questão de sobrevivência. Então, queridos, essa questão de supérfluo e necessário não tem nada de absoluto, mas nós temos um mecanismo que se chama bom senso, que se chama senso moral, que nos ajuda a entender o que é necessário e o que é supérfluo. Então, Marcelo, peraí, então eu vou vender meu carro e comprar um Chevette 74? Olha só, se você tiver envergadura moral para isso, faça. Você venda seu carro e compra um Chevette 74. Mas se você não tiver, não faça. Dá para entender? Se você tiver envergadura moral para doar tudo que você tem, ele não vai te fazer falta, mas cuidado, tem envergadura moral. Por isso que você não acha grandes, imensos mensageiros da paz e da luz no nosso planeta que tenham nascido com muita grana. Porque se tivessem nascido, iam dar tudo. Se tivessem nascido com uma família abastada, eles iam dar tudo. Gandhi, por aí vai, Madre Teresa, e por aí vai. A gente vai citar aqui nomes até amanhã de manhã. Chico Xavier, a gente vai citar nomes até amanhã de manhã. A lista é imensa. Por quê? Porque dentro da visão deles, a matéria tem um significado. Dentro da nossa visão ainda tacanha, ainda pequenininha, a matéria tem outro significado totalmente diferente. Tem uma importância, uma relevância totalmente diferente. Então, queridos, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre como é que eu estou vivendo. Como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo à base de informação da mídia. Tem uma determinada marca de sandália que diz que se você comprar aquela marca de sandália, você vai arranjar um monte de namorada. Aí o cidadão vai lá, comprou a sandália e saiu com a sandália, foi à praia com a sandália, foi à missa com a sandália, casa espírita com a sandália, e não apareceu namorada. Aí ele pensou, eu acho que eu comprei da cor errada. Aí ele vai lá e compra a sandália de outra cor, e não aparece namorada. Aí compra 10 pares de sandália e não aparece namorada. Porque nós somos assim. A mídia ainda cria para nós necessidades desnecessárias. Para a criança, então, isso funciona que é uma beleza. Mas para nós funciona também, para nós adultos também. Nós, às vezes, não percebemos que estamos sendo levados por uma construção que não é a nossa interna, por valores que não são nossos, e estamos batendo palmas para coisas que na verdade, não fazem o menor sentido para nós. Mas, como nós não paramos para pensar, nós seguimos aquele movimento. Até contar uma história aqui, mas não vai dar tempo não, sobre a nossa capacidade de imitação. A nossa capacidade de imitação não tem limite. É só você ver o número, nada contra, gente, pelo amor de Deus, tá? Nada, eu acho até bacana. É só você ver o número de pessoas tatuadas hoje em dia. Compara com há 10 anos atrás, as pessoas tatuadas com o número de pessoas hoje em dia. Então hoje, vamos fazer selfie, todo mundo faz selfie. Vamos botar tatuagem, Mas eu gosto de tatuagem? Eu não sei se eu gosto ou não gosto, também não me importa, é para usar. Está todo mundo usando. É supérfluo? Lei de destruição. Isso aí, quem for estudar a lei de destruição vai ter lá um item que vai falar sobre isso, sobre a deteriorização do próprio corpo físico, a falta de respeito, porque essas células do nosso corpo físico são seres vivos. Essas células são seres que vão formar seres humanos. Então, quando eu queimo a minha célula, isso vai ficar para os próximos palestrantes, que é a lei de destruição, que é essa próxima lei a ser estudada. Queridos, a gente tem material para pensar. A nossa relação com a matéria ainda é desequilibrada, mas calma, não é o fim do mundo. Vamos entender que nós estamos numa casa espírita e que casa espírita também precisa de matéria, nós precisamos da matéria. Então vamos tentar equilibrar o espiritual com o material para que a gente possa viver melhor, mais equilibrado, mais pleno, mais conscientes do que nós somos, porque nós precisamos ser
seres conscientes. É isso que muitas vezes nos falta, consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos fazer. Muita paz, beijos a todos.